Olá, me chamo David Felipe, estudante de jornalismo, e aqui eu vou fazer uma análise do quadrinho Persépolis, de Marjane Satrapi. Dando um contexto geral, né, a história ela vai se passar durante uma revolução iraniana ou revolução islâmica, nos anos ali 70, com uma drástica mudança do governo com um processo de ocidentalização. Esse governo tinha um processo de ocidentalização e com um apoio aos Estados Unidos. E durante esse mesmo governo, além de uma grande exploração das riquezas de lá, também havia um alto nível de desigualdade e também de corrupção. E por causa desses fatores, durante esse governo, esse mesmo governo, se tem ali uma série de mudanças. E nessas mudanças é que houveram críticas, né, por alguns grupos da sociedade, entre eles os muçulmanos. E é aí que houve essa troca de governo para um governo com uma liberdade bem mais reprimida, principalmente para as mulheres, e o que era também favorável ao Ocidente, da mesma maneira foi cancelado, foi censurado, certo? Houve toda essa censura. E é neste cenário que vai se passar Persépolis. É onde a própria autora conta como foi a sua infância inserida neste contexto todo. E isso pode ser visto já no início, onde ela já situa o leitor do que estava acontecendo, né? Ela se apresenta, ela já mostra o cenário logo de início. Por exemplo, a primeira parte do quadrinho, o primeiro capítulo, se denomina O Véu, certo? Por tratar dessa mudança de comportamento, porque naquela época, na troca daquele governo ali, né, na Revolução Islâmica, eu acho que em 79, teve essa mudança drástica, onde ela se viu em uma turma só de meninas, os meninos já estudavam separados e elas também tinham que usar esse véu cobrindo o corpo. Então houve essa mudança, e ela faz o uso destes textos ambientativos em retângulos acima, nessa parte de cima dos quadros, né, identificando o leitor do cenário ali, do contexto, certo? E a própria protagonista, é a própria Marjane que vai situando o leitor, vai explicando para ele o que estava acontecendo. Bem, os elementos de linguagem são esses, né? E também temos as figuras, os textos em balões, que são textos do cotidiano ali entre os personagens. Vamos ter também alguns quadros nesse quadrinho em que não vão haver esses diálogos, sim só a ambientação na parte de cima do quadrinho, certo? Então nós temos essas duas formas de linguagem. Falando dos quadrinhos, os quadrinhos eles são feitos de forma bem simples, né? Trabalhados em claros e escuros, só que com uma ordem bem significativa, certo? É um cenário de manifestações da Revolução Islâmica, né? Da divisão do governo, e temos essas cenas mais contrastadas por uma maior dramaticidade, ou seja, as cenas com maior contraste ela tem uma importância, ela chama uma atenção mais dramática ao leitor. Ela conta algo que, de certa forma, não é mais importante, mas mais significativo dentro do próprio quadrinho. Nós também temos a divisão de quadros, no valor de sua importância, ou seja, quadros com diálogos do cotidiano, dia a dia, de personagens, são menores, e quadros com uma importância, uma significância maior, são quadros mais estendidos, que ocupam maior parte da tela. Por exemplo, quando ela fala da revolução do país dela, da revolução que despertou o povo de um longo sono de 2500 anos. E este é um ótimo exemplo, e contando assim uma história de forma linear, certo? Do seu começo, dali, onde houve toda aquela mudança drástica, mudança de governo, onde ela teve que se adaptar a novas normas, até o final, onde ela parte, né, de forma... O quadrinho mostra, ela narra no quadrinho a partida dela, a despedida com a família, e vai até essa parte. Então é uma história linear, que conta de fato o que aconteceu durante toda a sua infância e todo o seu crescimento.
E este é um ótimo exemplo de quadrinho jornalístico, porque é como se fosse um documentário, sabe? Narrando fatos históricos vivenciados pela própria autora.